Elias, chargista, ilustrador. E a gente está trabalhando desenho de humor, charge, essas coisas. Nas aulas anteriores eu falei sobre desenho de observação. Desenhamos uma bonita maçã, não tão bonita assim, para dar um exemplo de desenho de observação, que iria nos ajudar no desenho de interpretação, que aí, nesse desenho de interpretação, a gente já deforma mais o objeto que estava desenhando antes de maneira realista. Depois nós falamos rapidamente sobre caricatura e alguns artistas assim brilhantes do passado que fizeram, inclusive o nome caricatura, ganhar o mundo. Caricatura, eu falei que é a mesma coisa que charge. E seguimos o nosso baile aqui. Agora eu vou procurar desenhar mais, comentando sempre, é claro, do que na aula anterior, em que eu falei demais. Então, vamos lá? Vamos desenhar? Chega aqui junto e vamos lá. A charge quer dizer carga, que quer dizer exagero, que quer dizer caricatura. E a caricatura volta a estar presente com toda a força no que nós chamamos de HQ, ou histórias em quadrinhos. Uma HQ curta nós chamamos de tira de humor. A tira de humor é realmente uma tira. Uma sequência de quadrinhos compridinha assim. A tira é uma história em quadrinho curta. É como se fosse uma piada. Vocês sabem que piada, quando uma pessoa conta uma piada, ela usa 3 tempos normalmente, não é isso? Ela fala no início da piada uma coisa da qual ninguém ri, porque ele só coloca a situação. Ah, um sujeito chegou para o outro e falou tal coisa, até aí ninguém ri porque não tem nada de engraçado. No segundo momento, ele coloca uma coisa que já deixa a gente em dúvida e preparado, a gente fica preparado para um final engraçado. Agora comparem a sequência dos tempos da piada com a sequência de tempos de uma tira. Não é por nada que uma tira geralmente tem 3 tempos. O início, que seria o início da piada, sem graça. O meio, que seria o meio da piada, mas que já nos faz desconfiar que no final vai ter uma coisa que nos faça rir. E o fim. Uma tira de humor, portanto, é como se fosse uma piada. Mas não é. Não é uma piada, porque a piada tem uma dinâmica própria dela. Piada. E a tira nem sempre faz rir no último momento. Que no caso dela, a tira é no último quadrinho. Nem sempre. Às vezes é uma ideia, uma sacada que o desenhista tem, que é mais instigante, mais interessante ou mais politizada, que não necessariamente serve para fazer rir. E essa é a grande diferença entre uma tira de humor, que mesmo que se chame de humor, não precisa fazer rir, sempre, e uma piada, que precisa. Tanto é que se alguém conta uma piada e a gente não ri, ele não se deu muito bem, né? Como contador de piadas. Já uma tira, quando não faz a gente rir, não tem problema a princípio.
embora a gente queira rir, ela já foi engraçada pelos elementos que apresentou. E que elementos são esses? A caricatura. Então cheguem aqui no papel de novo e vejam. A figura caricatural já está presente na tira. Por si só, ela nos induz a uma espécie de, se não um riso, pelo menos uma empatia com a ideia desenhada. Num segundo momento, esse personagem caricato, vejam, não há uma pessoa com esse perfil, por isso é um personagem caricato. Ele pode viver uma situação engraçada, ou não. Essa é uma tira que quer mostrar que o personagem vive uma determinada situação, uma narrativa gráfica, e que vocês podem tirar disso acrescentar nisso, na verdade, um toque de humor ou não. Essa experiência aqui foi de desenhar um personagem caricato, simplificado, extremamente sintético, numa sequência de 3 quadros. O exercício que eu proponho para vocês é, usando esse desenho, usando esse mesmo desenho que eu fiz, criarem uma fala para esse personagem que explique o porquê de no último quadrinho ele estar assim, com essa cara de assustado e não mais rindo como nos 2 primeiros quadros. Beleza? Essa é uma tarefa que eu dou para vocês como forma de dizer que na tira, que na charge, um elemento importantíssimo sem dúvida, é o que os personagens dizem. Não é preciso, portanto, que o desenhista de charges tenha um desenho magnífico, estupendo, que fale por si só, embora quando a gente consegue isso é muito prazeroso. Entendem? Então, tentem em casa, quando tiverem um tempinho, criarem uma fala para esse personagem que explique o fato de ele estar rindo dos 2 primeiros quadros e mais assustado no último quadrinho. Agora, vamos desenhar uma outra coisa aqui. Lembram que na primeira aula a gente fez o desenho de uma maçã porque ela fazia parte de uma coisa maior, que era a árvore da maçã, a macieira, que por sua vez fazia parte de uma outra situação, que era a do Adão no paraíso, olhando para o céu, feliz, quando Deus lhe presenteava com a Eva. Lembram disso? Pois eu proponho que vocês agora criem
quando tiverem um tempo, uma charge em casa na qual vocês usem esses elementos, Eva, Adão e a macieira, e façam uma coisa engraçada com esses elementos. Procurem deixar os personagens engraçados, caricatos, interessantes. Não precisa colorir. Capricha na forma deles. No que vai exagerar no rosto de cada um, no corpo de cada um. Se quiserem, criem diálogos. E a gente volta a falar na próxima aula. Bom trabalho! Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.